Meus irmãos, boa noite. É de fato uma alegria voltar a esta amada cidade, esta querida igreja. Eu louvo muito a Deus por suas vidas, pelo companheirismo, pela amizade, pelo apoio, pelas orações ao longo dos tempos. Falava com o Portes e Ana Maria, já estamos juntos nessa caminhada missionária aí há mais de 2 décadas, graças a Deus por isso. Na verdade, quando eu era ainda solteiro, seminarista, fui fazer um estágio missionário na Guiné-Bissau durante 1 ano, e essa igreja nos enviou com pró-passagens, comprou a passagem de ida, e outra igreja comprou a de volta. E voltamos, eu e o Alfredo, que é hoje pastor na primeira presbiteriana de Boa Vista, Roraima, e nós nos alegramos com essa cumplicidade dessa igreja, com a obra missionária e com as nossas vidas também. Mas estou também particularmente alegre por tratarmos neste final de semana deste assunto que é caro ao coração de Deus, que é a vocação, Deus chamando o seu povo para ser sal da terra e luz do mundo. E eu creio pessoalmente que Deus tem um plano para cada momento da nossa vida, e creio que Deus tem um plano para este momento na minha vida e na sua vida agora à noite, quando nós iremos abrir a palavra do Senhor. Quando nós pensamos a respeito de vocação e chamado de Deus, é importante entendermos que este chamado de Deus, ele é sempre pessoal, ele é intransferível e ele é também incomparável. Ele é pessoal porque Deus chama pessoas, não coisas. Deus chama gente, não instituições. Esse chamado de Deus é também intransferível porque nem você nem eu, podemos transferir, terceirizar aquilo que Deus coloca em suas mãos e em minhas mãos para ser feito. O plano de Deus para você é para você, não é para o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, nem o seu pastor. Deus tem um plano pessoal e individual para cada um de nós em nossa história, glorificando o seu nome. Essa vocação, esse chamado de Deus, portanto, ela é sempre pessoal e intransferível, mas também é incomparável. Porque, me acompanhe, em nossa vida nós temos grandes alegrias e grandes privilégios, mas não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus. E pensando nesse tema, vocação, eu gostaria de estudar com os irmãos neste final de semana, com base em 2 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, nos 4 capítulos. Nesta noite leremos alguns versículos do capítulo 1, iremos estudando amanhã o capítulo 2, 3 e à noite o capítulo 4, com a graça de Deus. Entendendo essa perspectiva bíblica paulina ao jovem Timóteo quanto à vocação, quanto ao chamado. Esse nosso estudo sobre vocação e chamado, ele se dará nesses dias com base em 2 colunas bíblicas e teológicas, e elas são complementares. A primeira verdade bíblica é que todos os salvos são chamados por Deus. Então, se você é salvo no Senhor Jesus, você não precisa de um título, de um cargo, de uma indicação, de uma colocação ou de um ambiente para você servir ao Senhor Jesus. Você é salvo em Cristo e esta é a credencial necessária para você ser sal da terra e luz do mundo. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Se nós olharmos o livro de Atos do capítulo 2 ao capítulo 8, nós encontraremos algumas práticas espirituais, e eu gostaria de destacar 7 delas apenas nessa introdução, que são práticas espirituais a todo crente, todos aqueles que são salvos em Cristo. A primeira é a leitura da palavra, a segunda é a oração, temos também a adoração, a comunhão, a santidade, as boas obras e a evangelização. Portanto, todos nós que somos salvos, comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos chamados por Deus para fazermos a sua vontade. Lendo a palavra,
em oração, em adoração, em comunhão, buscando a santidade, fazendo boas obras e evangelizando, proclamando o nome acima de todo nome. Esta é uma verdade bíblica, ela está alinhada com a teologia paulina, mas há uma outra verdade vocacional que é complementar a esta, porque de fato todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, mas também é verdade que no meio de todos Deus chama alguns para ministérios específicos, como lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, que o Senhor Jesus, Ele mesmo chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Ou seja, a igreja é chamada, mas no meio da igreja alguns são chamados para ministérios bem específicos. E no contexto da carta aos Efésios, estes que são chamados especificamente, eles o são para que duas coisas possam acontecer. Em primeiro lugar, para que a igreja de Cristo, nós, sejamos edificados na palavra, por isso Deus chama alguns. E em segundo lugar, para que o evangelho se espalhe por toda a terra, por isso também Deus chama alguns. Essas duas verdades complementares, elas serão, portanto, essa nossa plataforma de compreensão bíblica para pensarmos na vocação do crente, aquele que é chamado por Deus. John Stott, ele comentando essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz que essa carta, como sabemos, é composta por 4 capítulos, e em cada capítulo existe uma exortação principal. No capítulo 1, guarde o evangelho. No capítulo 2, sofra pelo evangelho. No capítulo 3, permaneça no evangelho. E no capítulo 4, prega o evangelho. Portanto, a centralidade dessa carta não é a igreja, não é o apóstolo e nem é Timóteo. A centralidade dessa carta é o próprio evangelho do Senhor Jesus. Leiamos 2 Timóteo, capítulo 1, se você puder ficar em pé comigo uma vez mais. Leremos do versículo 1 ao versículo 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, como é a fé de Timóteo, irmãos, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vocês podem se assentar. Esse texto nos fala sobre coisas preciosas, muitas delas. E eu gostaria de destacar especialmente 3. Paulo fala a Timóteo sobre uma alegria, um ensino e também sobre um desafio. Nós sabemos que o autor desta carta é o próprio apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo, teólogo e plantador de igrejas. E ele está aqui
nesse seu momento derradeiro de ministério. No momento em que ele escreve esta carta, ele está aprisionado em Roma, não naquela primeira prisão domiciliar menos desconfortável, mas Paulo agora está em uma prisão extremamente desconfortável, e não apenas está aprisionado, encarcerado, mas Paulo está certo da sua morte. Segundo Eusébio, na sua História Eclesiástica, no século IV, ele diz que a prisão em que Paulo se encontrava era um escuro calabouço subterrâneo com um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. E Paulo escreve esta carta, sendo a sua última carta, a este jovem Timóteo, seu filho na fé. E ele encontrou-se com Timóteo, quando evangelizava, pregava o evangelho do Senhor Jesus, em uma cidade chamada Listra. Ali converteram-se a mãe e a avó de Timóteo e o próprio Timóteo. Na segunda viagem àquela cidade, Paulo encontra o jovem Timóteo amadurecido na sua fé. Era jovem, mas era crente, cheio de Deus, chamado para o ministério do Senhor Jesus. E Paulo convida Timóteo a caminhar com ele, e Timóteo percorre algumas cidades pregando a palavra de Deus. Acompanhou Paulo em Tessalônica, Corinto, em Jerusalém, e ele visita Paulo na sua primeira prisão em Roma. E é justamente para esse Timóteo que Paulo escreve esta sua segunda carta. De acordo com os relatos de Atos, e nessas duas cartas de Paulo a Timóteo, sabemos que Timóteo ele era jovem e possivelmente ele era também enfermo e tímido. Paulo fala muito sobre audácia, coragem, intrepidez para a pregação do Evangelho. Portanto, é nesse contexto, o apóstolo Paulo, envelhecido, encarcerado e abandonado, ele escreve esta carta a Timóteo. E meus irmãos, ele começa a escrever essa carta. E isso é fantástico, porque um dos primeiros temas que Paulo trata nesta carta é sobre alegria. E há aqui um paradoxo, há aqui uma estranheza do ponto de vista humano, porque ele está à espera da morte, encarcerado, está abandonado, está envelhecido, está num calabouço subterrâneo, e ele fala sobre uma alegria que transborda, enche o seu coração e a sua alma. Acompanhem comigo. No versículo 1, Paulo diz que ele é apóstolo, mas não apóstolo da igreja, não apóstolo do concílio, mas ele é apóstolo do Senhor Jesus. Aquilo que levou Paulo a ser apóstolo não foi uma decisão pessoal, não foi um reconhecimento de capacidade própria, mas foi um convencimento de que Deus o havia chamado para o ministério. Ou seja, Paulo não define a sua vida pela reputação ou pela impressão de outros a seu respeito, ele direciona e define a sua vida a partir de um relacionamento com Deus. E me acompanhem neste assunto, meus irmãos. Você é quem você é pela forma como você se relaciona com Deus. Você é quem você é, não pela sua capacidade, ou pelo reconhecimento alheio, ou pelas oportunidades de vida que você porventura tenha, mas você é quem você é a partir de um relacionamento. Versículo 2, ele diz que escreve essa carta a Timóteo, e deseja a Timóteo graça, misericórdia e paz. Graça é o favor de Deus, a misericórdia é a tolerância de Deus, e a paz é a tranquilidade em Deus. Versículo 4 e versículo 5, Paulo fala sobre uma transbordante alegria, e é este o ponto que eu quero destacar nesse momento. Essa transbordante alegria, uma alegria que enche a sua alma o suficiente para sobrar, para transbordar. Ele está tremendamente alegre. E o que me chama a atenção é o motivo desta alegria. E o motivo é, ele diz a Timóteo, a sua fé sem fingimento. Meus irmãos, eu creio que esse ponto é por demais importante para a nossa reflexão bíblica nesta noite. O que enche o coração do apóstolo Paulo de alegria é a certeza de que
no coração de Timóteo, existe uma fé, mas que esta fé é uma fé sem fingimento. E a palavra grega aqui para sem fingimento é anipócritos, ou seja, sem hipocrisia. É importante nós pensarmos que se Paulo, ele identifica em Timóteo uma fé sem fingimento, existe também no coração, talvez de outros, uma fé com fingimento. Mas esta fé sem hipocrisia, sem maquiagem, sem imagem, sem manipulação, é uma fé puramente no Senhor Jesus. Não é uma fé para aparecer, não é uma fé para se projetar, não é uma fé para manipular, não é uma fé para ganhar, não é uma fé para se destacar, é uma fé para agradar a Deus. É uma fé sem hipocrisia, é uma fé sem fingimento. O que dá mais alegria a Deus não é aquilo que você faz, mas é a maneira que você crê. E Paulo vem destacar esse assunto da fé. O que mais alegra o coração de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não é aquilo que nós fazemos. Mesmo porque qualquer coisa que você faça, ou eu faça, outra pessoa poderia fazer e fazer melhor. Concordam comigo? Outras pessoas poderiam estar no nosso lugar, fazendo o que nós fazemos e fazendo melhor. O que alegra o coração de Deus não é a maneira que nós fazemos, mas é a maneira que nós cremos. Isto porque nós olhamos para o exterior, nós olhamos para a imagem, nós olhamos para a aparência, mas a palavra de Deus nos diz que Deus vê, o que, irmãos? Deus vê o coração. Nós olhamos para a reputação, mas Deus olha para o coração, para o caráter, quem verdadeiramente nós somos. William Davidson, e eu sempre que falo sobre coração e caráter, me vem à mente um dos seus livros, em que Davidson ele faz uma comparação entre reputação e caráter. E ele diz que reputação é aquilo que pensam de você, mas caráter é quem você verdadeiramente é. Ele diz que a reputação é a sua fotografia borrada, mas o caráter é a sua face verdadeira. Ele diz que a reputação fará de você rico ou pobre, mas o caráter fará de você feliz ou infeliz. Ele vai além. Ele diz que a reputação é o que os homens falam de você no dia do seu funeral, mas caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. É a verdade que está presente hoje à noite em nosso coração. E este é um apelo bíblico para que nós tenhamos uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. A fé hipócrita é aquela fé que é incoerente, ela não crê naquilo que diz crer. A fé hipócrita, ela é também não apenas incoerente, mas ela é infrutífera, ela não faz aquilo que ensina outros a fazer. Não apenas incoerente e infrutífera, mas essa fé hipócrita, ela é também, sobretudo, egocêntrica, porque o centro desta fé, com hipocrisia, não é Cristo, mas é o nosso próprio ego. Faz as coisas certas, mas pelas motivações erradas. Olhem bem para mim nesse momento e reflitam comigo. O maior desafio da prática cristã, não é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus pela motivação que Deus dá. Não é fazer a coisa certa. É fazer a coisa certa com a motivação certa. Nós não somos chamados apenas para cantar hinos que exaltam a Deus, mas para a adoração. Não apenas para falar a nossa confissão de fé, mas para crer, não apenas para ensinar a santidade, mas para sermos santos, não apenas para valorizar o Evangelho, mas para pregar o Evangelho, seja perto, seja longe, até os confins da terra. Nós somos chamados em Deus a termos uma fé sem fingimento. E a pergunta que eu faço ao meu e ao seu coração nesta noite é esta: como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Eu já partilhei nessa igreja, mas
Eu repito, uma experiência que me chamou a atenção muitos anos atrás. Estava pregando em uma igreja em São Paulo, era o cinquentenário daquela igreja, e a igreja fez uma festa muito bonita naquele cinquentenário, e eu pregaria no sábado, no domingo, e no domingo à noite, depois do culto, haveria uma festa, e toda festa de aniversário tem que ter bolo, e eles chamaram a mulher que fazia os bolos da igreja, porque toda igreja tem uma mulher que faz os bolos, e chamaram aquela mulher que era especialista nos bolos da igreja, aquela senhora que fazia os bolos mais finos. E no culto domingo à noite, ao lado do púlpito, tiveram a péssima ideia de colocar uma mesa e sobre a mesa o bolo. Eu falo péssima ideia porque o bolo está tão bonito que as pessoas não prestavam atenção no sermão, só olhavam o bolo. Não comentavam o texto bíblico, só comentavam o bolo. E até me chamava a atenção porque era um bolo belíssimo, 3 andares, 3 camadas, redondo. E ela teve o cuidado de escrever nas laterais, nas bordas do bolo, com glacê, o nome de cada pastor que pastoreou aquela igreja durante aqueles 50 anos. Era uma obra de arte. Terminou o culto e o pastor disse: nós vamos agora dar alguns avisos, fazer algumas comunicações. E eu desci, me sentei ao lado da mulher do bolo. Eu disse: parabéns pelo bolo. E ela respondeu: eu fiz para o Senhor Jesus. E eu disse: graças a Deus. Chegou o momento final daquele culto, em que o pastor pegou uma folha e disse: eu quero agradecer as pessoas que ajudaram nessa grande festa. E ele leu mais de 20 nomes daquela folha, mas ele se esqueceu justamente da mulher do bolo. Isso aí é uma dica para seminaristas: nunca se esqueça da mulher do bolo. Nos agradecimentos. E ele se esqueceu da mulher do bolo e disse: vamos fazer agora uma oração final. Fiquemos de pé. E a mulher mudou o seu semblante. E durante a oração do pastor, ela começou a murmurar. E eu ouvi o seu murmúrio. E lá pelo meio da oração, ela disse: e tem uma coisa, Deus, ano que vem não tem mais bolo. O que ele está dizendo, em outras palavras, era mais ou menos o seguinte: eu estou disposto a fazer qualquer coisa para Deus, desde que meu nome seja citado pelo pastor da igreja no domingo à noite. Estou disposto a ajudar a igreja sacrificialmente, desde que meu nome seja colocado no boletim da igreja em um agradecimento especial. Eu estou disposto a trabalhar para Deus, desde que eu seja reconhecido, bajulado, com tapinha nas costas, indicado, destacado, colocado em um altar. Eu estou disposto a fazer as coisas para Deus, mas não com as motivações de Deus. Porque, meus irmãos, este é um pecado possível e sutil, fazer as coisas de Deus, mas com as motivações carnais. Mas o que Paulo diz a Timóteo é: eu tenho uma alegria nesta cela escura, úmida e solitária, é que a sua fé, Timóteo, é uma fé sem hipocrisia. Você crê porque você crê, você faz para agradar a Deus em quem você crê. Versículo 5, Paulo fala sobre essa fé verdadeira, não fingida, não hipócrita. No versículo 6, ele nos fala, bem como no versículo 7, sobre um ensino. E não apenas ele celebra a fé sem fingimento no coração de Timóteo, mas ele ensina Timóteo agora a reavivar o dom, o compromisso com Deus que ele tem em seu coração. Versículo 6 ele diz: reavive o dom de Deus que há em ti. Paulo está falando aqui, meus irmãos, sobre essa convicção para o serviço, para o ministério, esse desejo insaciável em colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Olhem bem para mim e me acompanhem nesse momento para nós entendermos o que Paulo está falando, porque aqui é curioso. Timóteo, ele era um jovem crente, ele era um jovem fiel. Não há aqui nenhuma indicação que ele estava beirando alguma heresia
ou prática anticristã. Ao contrário, Paulo diz que a sua fé era verdadeira, genuína, sem hipocrisia. Mas Paulo agora, ele exorta Timóteo. Ele diz: Timóteo, você é crente, você tem uma fé genuína, mas é preciso que você reavive o dom de Deus, chamado de Deus, convicção para o serviço a Deus que está no seu coração. E, meus irmãos, eu fico aqui pensando ao ler esse texto, qual o perigo que estava na mente, no coração do apóstolo Paulo, quando ele olha para Timóteo e diz: é necessário que você reavive esse compromisso com Deus em seu coração. Timóteo era crente, era firme, era ministro, trabalhava bem, era fiel a Deus, era leal ao apóstolo. O que faltava? Qual era o perigo? No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: porque Deus não nos tem dado espírito de, o que, irmãos? Covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E Paulo, em outros capítulos, ele vai falar sobre essa covardia. Ou seja, parece que no caso de Timóteo, a covardia poderia matar o compromisso em seu coração de servir a Deus. Covardia porque eles viviam naquele momento em um ambiente de perseguição cristã, e Paulo era fruto dessa perseguição, estando naquela prisão, e ao mesmo tempo também de constrangimento por ser cristão. Quando você não era perseguido, você era constrangido. Nós sabemos que perante a perseguição e o constrangimento, muitas vezes nós nos calamos, nos aquietamos, nos acovardamos. E o apóstolo Paulo diz: você é crente, sua fé é sem fingimento, você é chamado, tem convicção, Deus o preparou, mas você deve reavivar, em nome do Senhor Jesus, o dom de Deus que há no seu coração. Meus irmãos, todos nós precisamos de um reavivamento diário, reavivar a convicção de chamado, a convicção de que nós somos sal da terra e luz do mundo, a convicção de que Deus nos chamou para um ministério específico ou para um ministério amplo, reavivar o compromisso com as práticas espirituais, ler a palavra, orar, ter comunhão com os irmãos, a adoração, a busca pela santidade, as boas obras e a evangelização. Reavivar, não deixar adormecer, não deixar a vida passar, não correr atrás do vento, não se esquecer que tudo isto passa, mas nós temos nesta vida apenas uma oportunidade para glorificar e servir a nosso Deus, e a oportunidade, meus irmãos e minhas irmãs, é hoje. É hoje. Reavive o dom de Deus que há em ti. Sabemos que é perigoso ser cristão em várias partes do mundo. No Brasil, dificilmente alguém seria preso por causa da sua fé cristã. Poderia e passa por constrangimento, muitas vezes, mas não possivelmente por prisão. Em alguns lugares do mundo, ser cristão é perigoso. Você pode ser preso, torturado, até mesmo morto. Mas é interessante nós notarmos que aqui neste versículo 7, o apóstolo Paulo diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É Deus quem dá, ou seja, é Deus quem chama e é Deus quem fortalece para o serviço. E esta é uma doutrina bíblica fantástica, porque nós não somos chamados por Deus para trabalhar para Deus com as nossas próprias forças. Nós somos chamados por Deus para trabalhar para Deus com a força e o poder de Deus. Reavive o dom, o chamado, a convicção, o serviço. Aquele primeiro amor, quando você era mais disposto, quando você não media esforços, quando você está pronto, quando você abria a boca e falar de Jesus, quando você não perdia oportunidades. Reavive o dom de Deus que há em ti. No ano passado, tive a oportunidade
de dar um treinamento missionário sobre plantio de igrejas. Tem sido parte do nosso ministério durante uns 4 ou 5 meses por ano, em uma região do Oriente Médio, e para um grupo de missionários, mais ou menos uns 40, 42 missionários, quase todos europeus. E aqueles missionários trabalham naquela região do Oriente Médio, que ficava ali a 30 quilômetros de onde estava ali uma parte do Estado Islâmico. E durante os dias havia o treinamento, o curso a portas fechadas, um local perigoso. E durante as noites podíamos ouvir tiros ou mesmo explosões, porque aquela região era uma região ali dominada, a 30 quilômetros, uma região dominada pelo Estado Islâmico. E aqueles missionários estavam ali em família. Eram 40 missionários adultos, mas com famílias, com crianças. E em cada casa, ali na sala, havia uma mala ou mochila pronta para fugir. E a cada noite uma pessoa dentre eles ficava acordada, e a qualquer sinal da aproximação dos terroristas, havia lá uma forma de comunicação, daria o sinal e eles fugiriam. Um local extremamente perigoso, uma situação terrivelmente complicada. E no último dia daquele treinamento eu disse: meus irmãos, agradeço pela oportunidade de passar essa semana com vocês, dar esse treinamento, mas eu tenho que fazer esta pergunta: o que vocês estão ainda fazendo aqui? Num dos locais talvez mais perigosos da terra. Certamente suas famílias na Europa estão angustiadíssimas, suas igrejas gostariam que vocês voltassem. O que vocês fazem aqui? E um deles, o mais velho, um missionário suíço, se levantou e disse: nós gostaríamos de voltar para casa. Nossas famílias e igrejas pediram abundantemente o nosso retorno, mas nós não podemos voltar, porque nos últimos 6 meses nós tivemos mais oportunidade para falar de Jesus do que nós tivemos nos últimos 10 anos. A cada dia eles estão batendo na nossa porta, perguntando: você é cristão? E nós respondemos: sim. Então nos fale de Jesus. Nós gostaríamos de sair, mas tivemos mais oportunidades nos últimos 6 meses do que nos últimos 10 anos. É o momento de Deus. Nós temos medo, sim, é difícil, sim. E ali, enquanto falavam sobre isso, eu vi algumas lágrimas ali caindo na face de algumas mães, certamente pensando em seus filhos pequenos, em suas casas. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo é: não tenha covardia. Talvez você seja perseguido, talvez você sofra zombaria, talvez na sua universidade, jovem, por você se posicionar como crente no Senhor Jesus, você enfrente conversinhas, brincadeiras, zombarias, mas não se intimide, porque é Deus quem te dá do seu poder para que você seja fiel, mesmo debaixo de perseguição ou constrangimento, porque é pelo poder de Deus que nós caminhamos. E esta é uma verdade profunda do Evangelho. À medida que nós servimos a Deus, Ele também nos fortalece para que continuemos a fazê-lo. Ou seja, Deus nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Eu creio, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, este é um outro tópico bíblico, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é revestida da autoridade de Deus. Mas ela não é revestida da autoridade de Deus para a prosperidade física, ou para realizar seus sonhos pessoais, ou para cumprir seus projetos individuais. A igreja de Cristo é revestida da autoridade de Deus para fazer apenas uma coisa, que é a vontade de Deus. Portanto, eu creio que à medida que fazemos a vontade de Deus, Deus nos fortalece. Deus nos fortalece. Experimente, faça a vontade de Deus, exponha-se um pouco mais, tenha mais audácia, vá um pouco mais à frente, coloque-se na linha de fogo daquelas pressões sociais,
nas quais você vive. Não se intimide, experimente. Deus há de fortalecer a sua vida à medida que você faz a sua vontade. Eu tive uma experiência que me marcou nesse sentido bastante. Alguns anos atrás, fui convidado a falar no congresso de igrejas evangélicas no sul da França, um local com poucas igrejas evangélicas, igrejas pequenas, e ali reuniram no final de semana, naquele congresso, ali os membros daquelas igrejas. Na sexta, no sábado, domingo, iriam todos se reunir em um certo espaço, e eu tive o privilégio de pregar a palavra de Deus durante as noites. E quando eu não falo francês, e quando você não fala a língua local, você depende bastante do intérprete. E todos que precisam de intérprete sempre oram para Deus mandar um bom intérprete. E Deus mandou um rapaz excelente, fluente em inglês e em francês. Então ele fazia a tradução a cada noite, aquela tradução clara, e era um rapaz muito zeloso. Durante as tardes, ele me procurava e perguntava: pastor Ronaldo, qual é o texto que você vai usar? Quais são os pontos? Quais são os comentários? Ele escrevia, ele passava do inglês para o francês, se preparava e durante a noite interpretava, traduzia muito bem. Isso aconteceu na sexta à noite e no sábado à noite. Mas no domingo à noite, que seria o encerramento e o culto principal, todos reunidos, o organizador daquele congresso disse: Ronaldo, houve um imprevisto e o rapaz, o intérprete, ele não poderá vir. Mas não se preocupe, nós preparamos aqui, convidamos assim de última hora, mas convidamos uma outra pessoa. É uma senhora, ela já não faz esse trabalho há mais de 20 anos, é uma senhora assim mais idosa, mas ela disse que ela pode tentar fazer esse trabalho. Ela está chegando. E eu olhei, e uma senhora bem idosa, com a sua bengala, caminhando em minha direção, mas o que me preocupou foi que eu cumprimentei aquela senhora, ela respondeu, mas ela falava tão baixinho que eu não ouvi bem a sua voz, e eu pensei no meu coração: não vai funcionar. Aí eu disse: podemos conversar um pouco? Faltam 10 minutos para o culto. Aí nos sentamos no primeiro banco à esquerda, e eu disse: a senhora quer saber em que texto bíblico eu vou pregar nessa noite? Ela olhou para mim, sorriu, com uma face bem tranquila, plácida. Ela disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu me preocupei ainda mais. Eu disse: mas será que a senhora não quer pelo menos saber, eu tenho aqui anotado, saber os tópicos, os pontos que eu vou mencionar? Ela olhou para mim, sorriu ainda mais e disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E aí eu comecei a orar. Meus irmãos, chegou o momento do sermão e eu estava nervoso, preocupado. Fui chamado à frente, ajudei a senhora a subir, a colocar sua bengala ali do lado daquele púlpito. Ela ajeitou o microfone e eu comecei a falar, e aquela mulher se agigantou naquele púlpito, e eu jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem como aquela senhora naquela noite. E ela interpretava tão bem, eu falava, ela acompanhava, e quando a gente se empolga mais no final do sermão e fala mais rápido, eu falava, terminava a frase, e ela terminava a frase quase comigo. Um negócio assim, diferente, especial. E depois que terminei ali a pregação, sentei-me ao seu lado e disse: eu gostaria muito de lhe agradecer pela sua dedicação, seu serviço. Ela sorriu e ela disse essa frase que eu não me esquecerei. Ela disse: Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Negócio não é a nossa força, é a vontade de Deus. Na vontade de Deus, temos a força de Deus. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E foi embora. E aí o organizador daquele congresso disse: Ronaldo, conversou com aquela senhora? Eu falei: não tivemos quase a oportunidade. Ele disse: ela te falou quem ela é? Eu falei: não, ela não falou. Ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha pregar na França, na década de 70. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, neste momento da nossa existência? Se Deus mostrar o caminho, não pense duas vezes no que pode dar errado.
nas barreiras, na sua incapacidade, na minha incapacidade. Tenhamos fé, confiemos que aquele que chamou, Ele há de fortalecer. É no poder de Deus que nós caminhamos, meus irmãos. Porque esse negócio de pregar o Evangelho não funciona sem o poder de Deus. Não funciona. Se nós vemos uma fé sem fingimento, que essa é a alegria de Paulo, o ensino de Paulo é reavivar o compromisso com Deus. Ele nos traz, a partir do versículo 8, me acompanhe por favor na palavra, ele nos traz aqui um desafio. O desafio não é fácil. O desafio é suporte os sofrimentos. No versículo 8 ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Na NVI, suporta os sofrimentos. A favor de quem, meus irmãos? Do Evangelho. Segundo o que, meus irmãos? Poder de Deus. O texto é fantástico. Nós somos chamados a suportar o Evangelho, mas não com força própria, com o poder de Deus. E nós somos chamados a suportar, a sofrer, a nos sacrificarmos se necessário for, não por qualquer coisa, mas pelo Evangelho. E esta é a tônica do apóstolo Paulo. Versículo 9, ele fala sobre Deus. Ele diz: Deus que nos salvou e nos chamou com santa, o que, irmãos? Vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Ele fala sobre a salvação, nos foi dada em Cristo, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus nos chamou, nos amou, preparou nossa salvação em Cristo, antes dos tempos eternos. Versículo 10, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante, o que, irmãos? O Evangelho. E nós somos chamados a pregar o que, irmãos? O Evangelho. Notem essa conexão. Pelo Evangelho, vale a pena suportar o sofrimento. Essa é a explicação paulina. Pelo Evangelho. Não sofra desnecessariamente por outras coisas, mas pelo Evangelho. Vale a pena você ser caçoado, zombado, deixado de lado, ouvir piadinhas. Pelo Evangelho. Vale a pena você ter aquele olhar de superioridade de outras pessoas sobre você na universidade. Pelo Evangelho. Vale a pena você ser preso. Pelo Evangelho. Vale a pena morrer. Pelo Evangelho. E Paulo diz, mediante o Evangelho. E o resumo disso tudo se encontra no versículo 12. Versículo 12 ele diz: e por isso estou sofrendo. Agora ele exemplifica. Ele diz: estou sofrendo essas coisas. Ou seja, ele está preso, constrangido e abandonado. Todavia não me envergonho. Porque, este é o motivo, eu sei em quem tenho, o que, irmãos? Crido. Eu não me envergonho. Por quê? O motivo é a minha fé. E eu estou certo de que Ele é poderoso. É no poder de Deus que nós fazemos a vontade de Deus, enfrentando as barreiras humanas para a glória do próprio Deus. Ou seja, por causa da minha fé, eu sei em quem tenho crido, é no Senhor Jesus. Por causa do poder de Deus, Ele é poderoso para me guardar. E por causa da minha esperança, do que há de vir, Ele vai me guardar até o dia final. O que a palavra de Deus está dizendo? Está alinhando fé. Deus nos dá fé para que possamos de fato crer. O poder de Deus, Deus nos dá do seu poder para que possamos testemunhar, e a paz dos corações. Deus nos dá a fé no seu poder para que possamos também descansar, porque nós não estamos sozinhos, Ele está conosco todos os dias, todos os dias. Você crê nisto? Deus está conosco hoje, todos os dias.
até a consumação dos séculos, todos os dias. O amanhã que você não conhece, Deus estará contigo amanhã. Não sei o que vai acontecer amanhã, nem hoje à noite, nem comigo, nem contigo. Deus estará conosco, jamais será surpreendido por coisa alguma, porque essa é a beleza na nossa fé. E quando nós falamos sobre essa soberania de Deus, Deus no controle, essa teologia bíblica da soberania de Deus nos dá, ao mesmo tempo, descanso e expectativa. Descanso porque, me acompanhe, sem Deus nada acontece. Nós podemos trabalhar, esforçar, preparar, organizar, tentar convencer, explicar, tentar fazer. Se Deus não derramar graça, nada acontece. Portanto, nós dependemos de Deus, e essa dependência total de Deus deve nos levar ao descanso. Ou seja, você vai para a sua casa hoje à noite, como eu vou também, para a casa do Portes e da Ana hoje à noite. Nós vamos colocar a cabeça sobre o nosso travesseiro, e nós vamos conversar com a nossa alma, como conversava Davi, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. É descanso. Mas tem as dívidas, tem um problema de saúde, tem aquela questão médica, tem um problema com o filho, tem aquela situação na igreja, tem um problema ministerial, tem a angústia do coração, tem alguma coisa na minha mente, tem uma fraqueza no meu ser. Descanso, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Ao mesmo tempo, crer na soberania de Deus nos dá descanso, mas também nos dá expectativa. Porque ao mesmo tempo que eu descanso, eu tenho a expectativa, a esperança de que Deus fará alguma coisa nova e boa. Não é assim, meus irmãos? Ou seja, eu descanso, Senhor, mas eu espero em Deus. E quando coloco a minha cabeça sobre o travesseiro e falo: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim, antes de adormecer, o último pensamento que pode passar pela mente do crente é este: se Deus se agradar, se Deus quiser, amanhã alguma coisa nova e boa pode acontecer em nome de Jesus. Nós temos descanso e nós temos expectativa, porque sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Nós cremos nisso. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa reconciliar. Não há filho tão perdido nas trevas que Deus não possa trazer de volta. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há família tão problemática que Deus não possa abençoar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada acontece, isso é fato, a outra metade dessa fé, dessa convicção bíblica é que com Deus qualquer coisa pode acontecer, na vontade do Senhor. Na vontade do Senhor. Uma alegria, a fé sem fingimento. Um ensino, reavivar o compromisso com Deus, o dom, o chamado de Deus para a vida, para o ministério que Deus colocou em nossos corações. E um desafio, suportar os sofrimentos, mas não suportar sozinho, suportar no poder de Deus e com a presença de Deus. A presença de Deus. Eu gostaria de encerrar. Amanhã continuaremos, pela graça de Deus, o capítulo 2. Mas eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente a história, certamente já partilhei em outra oportunidade nessa igreja, que é uma história que muito mexe comigo, mas é a história de um juiz federal chinês que foi preso pela sua fé na China há mais de 10 anos atrás. Talvez alguns acompanharam pelos noticiários da época. Saiu essa reportagem em algumas revistas cristãs internacionais, e eu li o relato de um jornalista cristão americano que estava presente na tarde que aquele juiz ele foi preso. É uma função de juiz que é mais ou menos como um juiz federal aqui no Brasil. Aquele juiz era crente no Senhor Jesus, pregava o evangelho, incomodou pessoas, e ele foi alertado 2 ou 3 vezes pelo governo
ali da província, você não pode pregar o evangelho. Ele não se intimidou e começou a pregar o evangelho, não apenas na sua vizinhança, onde ele já fazia isto, mas começou a pregar o evangelho no seu trabalho. E recebeu outros 2 ou 3 alertas: no trabalho não pode. E as pessoas, não apenas ele pregava o evangelho, mas pela graça de Deus, pessoas começaram a se converter, e pessoas começaram a se converter na sua vizinhança e no seu trabalho. Incomodou tremendamente a liderança daquela província, e ele recebeu voz de prisão, e lhe foi dito que naquela tarde, daquele dia da semana, ele seria preso. Não apenas seria preso, mas ele seria escoltado da sua casa até a prisão a pé. E eles queriam fazer daquela prisão, na verdade, um marco de intimidação aos outros cristãos daquela região, isso era claro. E a população daquela cidade foi chamada a testemunhar a prisão daquele juiz. Naquele dia, naquela tarde, naquela hora, ele foi preso na sua casa, foi algemado, grilhões foram colocados também em seus tornozelos, e 4 policiais escoltavam o juiz, 2 à sua direita, 2 à sua esquerda. E aquele jornalista cristão americano que estava presente e acompanhou, relatou aquele fato, ele disse que algo curioso aconteceu, porque as pessoas, as multidões, a avenida central havia sido ali parada, não havia caos, não poderiam passar, apenas para que essa prisão acontecesse, e ele pudesse passar a pé escoltado, e as multidões à direita e à esquerda daquela avenida, dizia o jornalista cristão, quando o juiz passava, eles ficavam tão constrangidos, que um homem bom e justo estava sendo preso, que eles baixavam suas cabeças constrangidos e não conseguiam olhar para aquele juiz cristão que ali passava. O jornalista disse que não apenas as multidões, mas até os policiais que escoltavam o juiz estavam tão constrangidos em prender um homem por aquela razão, por ser um homem que falava do Senhor Jesus. E aqueles policiais tão constrangidos estavam, que passaram aquela avenida inteira, escoltando o juiz, mas cabisbaixos, não levantavam sequer a sua cabeça em momento algum. Mas o jornalista disse, a única pessoa que erguia a sua face e a manteve erguida durante todo o trajeto, foi o juiz federal chinês cristão. E disse, não apenas ele manteve a sua cabeça erguida, mas várias vezes naquela caminhada, sendo aprisionado, ele levantava os seus braços bem altos. Bem alto ele gritava, em alto e bom som, eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. Aquilo que seria momento de intimidação aos cristãos, se tornou talvez o maior testemunho público naquela cidade. Mas uma coisa é certa, aquele homem foi fortalecido por Deus, porque fazia a vontade de Deus. À medida que fazemos a vontade de Deus, somos por Deus fortalecidos. Vamos orar, curva a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Gostaria que você orasse por você nesse momento. Paulo diz a Timóteo, muito me alegra a sua fé sem fingimento. Converse com Deus, como está a sua fé neste momento? A sua fé, somos definidos pela maneira como nós cremos, não pelo que fazemos. A sua fé. Olha, Senhor Deus, aumente a minha fé. Essa tem sido a minha oração constante, aumente a minha fé. Mas também um ensino, reavive o dom de Deus que é em ti, reavive. Você é crente, serve ao Senhor Jesus, você é salvo, louvado seja Deus, você trabalha para o reino de Deus. Nós precisamos que seja reavivado, chamado, desejo, compromisso, ardor no coração, na alma, de servir ao Senhor Jesus, de que Jesus seja o primeiro, centro, mais importante da nossa vida. Que o Senhor nos livre de nós passarmos a nossa vida correndo atrás do vento, de pensarmos mais no modelo novo de celular,
que vamos comprar do que na pregação do Evangelho de Deus aos nossos amigos, vizinhos. Mas também esse desafio suporta o sofrimento. Todo aquele que viver o Evangelho, proclamar o Evangelho, será também perseguido ou constrangido em algum momento. Mas nós não nos inquietamos com isso, porque sabemos que Deus nos fortalece. E aquele que nos fortalece, diz a palavra, e nós lemos, Ele está conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos e jamais estaremos sozinhos. Oremos ao Senhor. Fiquemos de pé uma vez mais para orarmos ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que é rica, a Tua palavra que é clara, e a Tua palavra que fomenta os nossos corações a crer mais no Senhor Jesus. Nós queremos orar, Senhor Deus, como igreja aqui reunida, as pessoas também que nos acompanham de longe pela internet. Nós queremos orar pelas nossas vidas. Nossa oração é simples: aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Nós queremos crer mais, e nós queremos ter a nossa vida mais definida, não pelo que nós fazemos, mas pela maneira como nós cremos. Nos ajude em nome do Senhor Jesus. Mas, ó Deus, nós também não queremos viver de maneira morna, em que o Teu Evangelho seja algo importante, mas muitas vezes periférico, uma nota de rodapé, deixado de lado. Livra-nos, ó Deus, de nós passarmos a nossa vida correndo atrás de coisas transitórias, passageiras, muitas vezes até mesmo fúteis. Deus, dá-nos o privilégio de nós priorizarmos aquilo que de fato é importante, o Senhor Jesus. Ajuda-nos nas nossas práticas espirituais, leitura da palavra, oração, possamos orar mais, ó Deus. Adoração, não só cantar, mas adorar de coração, reconhecendo quem o Senhor é, o que o Senhor faz. Comunhão com os irmãos, privilegiando, celebrando essa comunhão, a busca pela santidade. Ó Deus, as boas obras, olhar para quem está em sofrimento à direita, à esquerda, talvez sofrimento de alma, e a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Nos ajude, ó Deus. Ó Pai, nós oramos também por aqueles que estão porventura aflitos, angustiados e desanimados nessa noite. A Tua palavra nos traz esse desafio, o desafio de suportarmos as aflições. Ó Deus, nós queremos suportar as aflições pelos motivos certos, pela pregação do Evangelho, por vivermos o Evangelho e por crermos no Evangelho. Ó Pai, nós oramos por aqueles que estão aflitos, angustiados, fragilizados. Oramos para que o Senhor possa aumentar a fé, dar descanso e dar também expectativa, esperança nova em seus corações. Que o Senhor nos ajude em nossa vocação. Todos os salvos são chamados. Nós somos salvos, somos chamados, queremos ser sal da terra e luz do mundo. Mas alguns também são chamados. Talvez o Senhor esteja chamando nos últimos meses, semanas, talvez hoje à noite, algumas pessoas ao ministério, seja para serem pastores, talvez alguns missionários, plantadores de igreja, perto ou longe. Mas o Senhor que chama, é o Senhor que confirma, o Senhor que capacita, é o Senhor que incomoda a igreja a enviar. Abençoe, Senhor Deus, a todos aqueles a quem o Senhor está chamando e fortalece a cada um deles em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe, irmãos.